10 horas em ponto. A gente viu ontem aqui no live, durante as transmissões e as falas ao vivo, mais de 20 peças, obras de arte, que foram destruídas durante os atos de 8 de janeiro e foram restauradas, devolvidas ao Palácio do Planalto e tudo mais. Nós vimos ali a imagem. E aí, entre as pessoas que estavam ali falando, você ouviu inclusive aqui ao vivo, Leandro Graz, que é o presidente do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando a gente vê essas obras, isso tudo, a gente pensa assim, o dinheirão que não foi para restaurar ou alguma coisa não precisou de dinheiro? Qual que é o balanço, né? O que nós, brasileiros, pagamos? Vamos, então, perguntar diretamente a ele. Nós estávamos aqui com o senhor, vou fazer aqui Tu és um jovem homem, mas eu vou fazer a educada, claro. O senhor presidente estava ao vivo falando e a gente pensou, nossa, se a gente puder perguntar diretamente para ele, por que não? Então, obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Debate pronto, presidente. Tem assim um número, um valor? Gastou-se tantos milhões de reais para restaurar e algumas peças foram uma parceria, foram de graça, é isso? Elisa, boa tarde. Bom dia, na verdade, que eu estou aqui em outro horário. Bom dia, Basília, também Isabel, a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade. Custou 2,2 milhões de reais um projeto que foi feito pelo IPHAN em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e a Presidência da República. Diga-se, um projeto muito bonito, muito qualificado, porque envolveu estudantes universitários, envolveu a própria Universidade Pública Brasileira, teve uma complementação de educação patrimonial nas escolas públicas do Distrito Federal, e esse valor é muito pouco diante da importância do valor material, inclusive, que essas obras possuem, e do que viria a ser um restauro feito por empresas ou por instituições que não fossem esta que a gente escolheu para fazer. Então, esse projeto que foi chamado de restauro, Laboratório de Conservação de Restauro das Obras do 8 de Janeiro, ele incluiu todas essas iniciativas, recuperou 20 peças, foram danificadas nos atos terroristas de 2023. Nós tivemos um trabalho muito cuidadoso de restauradoras conservadoras, eu digo restauradoras mesmo, porque a maioria era de mulheres, professoras, especialistas, estudantes. Ficaram 12 meses trabalhando, desde janeiro do ano passado, aqui em Brasília, num laboratório instalado lá no Palácio do Alvorada, e nós tivemos, além disso, também uma produção muito bonita de um livro que vai eternizar toda essa restauração, cada um dos passos, as técnicas aplicadas, as metodologias, indicando para a população brasileira a importância desta pauta, que é a pauta do patrimônio cultural, o trabalho das pessoas que se envolvem com este tema e, acima de tudo, demonstrando mais uma vez que a democracia venceu, que a cultura brasileira também venceu e que o patrimônio cultural é algo que precisa ser preservado. Ele não tem apenas um valor material, ele tem, acima de tudo, um valor simbólico, um valor de representação daquilo que nós somos, da nossa história, da nossa memória. É isso que essas obras representam e, por isso, elas foram devidamente tratadas. Basília Rodrigues também está conosco aqui na conversa. Por favor, Basília. Leandro Graz, político aqui de Brasília, hoje presidente do IPHAN. Você já esteve aqui conosco na CNN para falar justamente do 8 de janeiro, lembra? E aí havia o catálogo ali das obras que a gente já sabia que tinham sido destruídas. Houve todo um processo de coleta dessas informações, né, para saber exatamente o que precisava ser restaurado. A minha pergunta é, restaurou tudo? Todas as peças que foram destruídas, né, naquele dia, peças importantes do ponto de vista cultural, tudo foi restaurado? E outra coisa, houve muitos questionamentos se o governo colocou nessa lista realmente só o que foi destruído no 8 de janeiro ou teria ampliado essa lista de pedidos para ir colocando umas outras peças ali, dando a entender que esse trabalho realmente foi grande. Basília, essa era uma dúvida ao longo da semana. Exato. E ontem a gente fez questão de checar cada um dos detalhes para poder informar não só a imprensa, mas toda a população. De fato, essas 20 peças sofreram danos no 8 de janeiro, algumas de maneira mais violenta e agressiva, como essa ânfora que se quebrou em centenas de pedaços. Preciso até fazer um parêntese sobre esse objeto em si, porque só foi possível restaurá-lo graças ao trabalho dos profissionais de limpeza do palácio, que juntaram caquinho por caquinho, pedaço por pedaço, depois separaram e nos entregaram. Nós tivemos também a própria tela
do Di Cavalcante, As Mulatas, que foi perfurada 7 vezes. Nós tivemos a obra do Krasberg, essa escultura bonita, entre outras que sofreram danos mais violentos por parte dos criminosos. Outras obras sofreram danos menores, foram obras que foram afetadas não de forma tão agressiva como essas que a gente está vendo. Todas elas foram recuperadas. Então, todas essas 20, sim, sofreram danos no 8 de janeiro. E além do relógio, que foi uma parceria do governo brasileiro com o governo da Suíça, o relógio de Balthazar Martinot, que foi enviado para a Suíça, uma empresa que ajudou a gente a restaurar e voltou ontem brilhando, inclusive tocando no momento que a gente estava fazendo a solenidade, ele tocou o sino 2 vezes. Então, eu quero dizer de novo sobre a importância desse processo. A gente não está apenas tratando objetos, a gente não está apenas tratando obras de arte que por si só têm um valor muito grande. Nós estamos devolvendo ao povo brasileiro algo que é seu, que jamais deveria ter sido vilipendiado, destruído. Tivemos obras em outros palácios, como o próprio STF, no Congresso, que não foram possíveis ser recuperadas. Obras menores, algumas que até foram roubadas. Essas que nós identificamos danos, todas foram tratadas, tanto no Palácio Planalto quanto nas outras instituições. O IPHAN acompanhou todo esse processo desde o dia 9 de janeiro, que foi o início de toda a recuperação dos edifícios, das vidraças, daquilo que havia sido danificado, dos tapetes. Veja, o Judiciário começou o seu trabalho logo em seguida, um mês depois. O Congresso também estava inaugurando o ano legislativo logo em seguida. Então, houve um esforço muito grande das várias equipes. Aqui estamos falando do papel do IPHAN, da Universidade de Pelotas, da presidência, mas o Congresso também tem as suas equipes de acervo e de patrimônio, o próprio STF também tem profissionais. Houve uma grande cooperação, demonstrando que o Brasil tem soberania nesse tema, que é o tema do patrimônio. Nós temos profissionais, especialistas, pessoas capazes de lidar com crises, situações como essa, e que precisam ser valorizadas, inclusive. Portanto, foi uma demonstração muito importante de amor, de respeito, de zelo por aquilo que é do povo. Esses objetos, essas obras não são das autoridades, não são de quem está governando, de quem está ocupando as cadeiras atualmente. Essas obras são da sociedade brasileira. Por isso eu digo, jamais poderiam ter sido violentadas, destruídas. Mas já que foram, tivemos que dar uma resposta, e essa resposta foi muito bem dada do ponto de vista técnico, profissional, muito especializado e, acima de tudo, com muito afeto e muita responsabilidade. É interessante isso, né, de lembrar que é do povo, de lembrar que é de todo mundo. Porque, habitualmente, nas suas vidas, as pessoas não pegam algo que adquiriram, um bem precioso, e falam assim, eu acho que eu vou... Tudo bem, qualquer um pode ter seu... Né? Dentro da sua casa vai saber. Mas quebrar, destruir tudo aquilo que conquistou, né? Então, sempre lembrar que isso faz parte de um bem do povo brasileiro, né? E que consertá-lo custa dinheiro. E é a gente mesmo que faz, né, Isabel Mega, o pagamento disso tudo depois. A gente destacava isso ontem na cobertura aqui no Live, né, Elisa? Muita gente associa um governo ou a outro. Na verdade, essas peças não são de nenhum governo, elas são do acervo que é de todos nós brasileiros, né? E é o nosso patrimônio que foi danificado, é a nossa história que quase se perdeu e ainda bem, graças a esse trabalho, ela pôde ser reconstruída. Presidente, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria continuar nesse contexto de 8 de janeiro, mas trazendo um outro olhar ali para a Esplanada dos Ministérios, para a Praça dos Três Poderes em si. Aqui em Brasília, a gente tem essas questões de tombamento que muitas vezes colocam ali mais desafios em relação à segurança desses espaços públicos e são questões que esbarram diretamente aí no IPHAN. No final do ano passado, a gente teve aquele episódio muito lamentável de um homem-bomba na frente do Supremo Tribunal Federal. Vocês chegaram a fazer algumas reuniões com o Congresso Nacional. Queria saber o que vocês pensam de reforço na segurança ali na área da Praça dos Três Poderes, que é possível fazer diante dessa condição de tombamento também da cidade, que acaba representando um pouco mais de obstáculo. Excelente, Isabel. E é uma oportunidade para explicar, inclusive, os efeitos de um tombamento, de uma patrimonialização, seja de um edifício, de uma cidade, como é Brasília, a maior cidade tombada do mundo, patrimônio mundial. Isso não significa engessar a cidade, não implica impedir mudanças, alterações que venham, inclusive, a gerar mais conforto, qualidade de vida e segurança às pessoas que usufruem desses bens culturais. No caso de Brasília, várias modificações ao longo do tempo aconteceram para melhorar a mobilidade urbana. Muita gente não acreditava que era possível metrô em Brasília. Hoje tem metrô em Brasília. Infelizmente, não foi ampliado nesses últimos anos, mas pode ser ampliado. É possível ter VLT em Brasília. Falando da praça especificamente,
ela também está sujeita e passível de interferências que podem melhorar, inclusive, o acesso da população e a segurança. E isso foi pensado por nós ao preparar o projeto que está sendo elaborado, está sendo, na verdade, agora já finalizado, que vai ser o projeto de restauro da praça. O IFAM contratou, em 2024, pelo PAC, o projeto de restauro da Praça dos Três Poderes. E nesse projeto de restauro, nós contemplamos tanto a parte de acessibilidade, da recuperação do piso, a drenagem, mas também a própria segurança com a instalação de câmeras. O projeto já está na sua fase final e, muito em breve, a gente começa as obras, dando tudo certo até o final desse primeiro semestre. E contando também com outras questões que a própria população sugeriu numa consulta pública que a gente fez, como mais pontos de hidratação, mais bancos. A praça, ela tem que ser segura e confortável. Mas também temos ali os arredores, temos as vias de acesso. Nós discutimos bastante com o Congresso, Senado e Câmara, sobre as medidas de segurança que eles mesmos apresentaram e achamos que eram extremamente plausíveis, sobre controle de entrada nas portarias, canalizar o acesso de imprensa, de parlamentares, de assessores para um determinado tipo de entrada, da população em geral para outra. A gestão do espaço não tem nenhum tipo de interferência ou de limitação em razão do tombamento. A gestão do espaço, desde que não faça com que aquele lugar se descaracterize ou perca as suas virtudes culturais, tudo é muito flexível, tudo é muito possível. E assim a gente tem construído, desde o ano passado, desde 2023, muito diálogo para permitir que os bens culturais sejam preservados, não percam as suas virtudes, mas, ao mesmo tempo, a gente permita determinadas situações que vão melhorar o acesso da população, a segurança e, acima de tudo, a fruição cultural, que é o nosso principal objetivo. A gente quer que as pessoas se sintam ali parte daquele lugar, entendam o que ele significa e ali possam também se apropriar dele. Portanto, há um diálogo permanente com o STF, com o Congresso, com o Planalto, com o próprio governo do Distrito Federal, para encontrarmos soluções que não desvirtuem, descaracterizem o patrimônio, mas ao mesmo tempo proporcionem o que é necessário para a população. Leandro Grass, presidente do IFAM, muito obrigada por conversar com a gente, por dispor de um tempo aí em meio ao dia útil, né? Com tantas reuniões, acontecimentos, vocês aceitando conversar aqui com a CNN Brasil. Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos e todas vocês.